Sejam todos bem-vindos ao Rap de Quebrada no YouTube. Eu sou a Enciclopédia, livre pensador, produtor de conteúdo e estamos no 23º episódio desse tutorial com manual de regras para RPG de mesa Tormenta 20. Agora há pouco mais de 3 horas e 30 minutos de jogo e no episódio de hoje iremos explorar o castelo do vilão Dragon Lord, atualmente no nível 17 e ciente de que faltam apenas mais 3 níveis para finalizar o game. Sendo assim, enquanto inicio a última sessão de farm, caçando as criaturas deste local sombrio, que é esse castelo, irei prosseguir com a recapitulação do que foi visto até agora, na leitura do Tormenta 20. Mas antes, caso você esteja perdido nesse castelo aqui, não saiba como eu cheguei, você pode ver o episódio anterior, que eu estou retornando aqui pela segunda vez, e no último episódio mostra todo o caminho vindo até aqui, desde lá da cidade de mercado. Primeiramente, Tormenta 20 é um sistema de RPG de mesa, um conjunto de regras para se jogar RPG, que é um jogo de tabuleiro onde os participantes se organizam para construir uma história em conjunto e de improviso, sendo que um jogador assume o papel de mestre do jogo, tal qual um diretor de filme, enquanto os outros jogadores serão os atores, que vão interpretar os personagens. De modo que a principal ferramenta de jogo é o diálogo, pois através de narrativas em sintonia com a ficção coletiva, criada pelo grupo, o mestre descreve o ambiente em que os personagens dos jogadores se encontram, assim como as cenas, e com narrativas os jogadores interpretam seus próprios personagens, que são os protagonistas. Resumindo, Tormenta 20 é um jogo de produzir histórias de fantasia medieval através de regras que promovem um teatro da mente. As regras que promovem a prática do RPG servem tanto para sistematizar a construção das narrativas quanto para estimulá-las, de forma que cada sistema possui elementos que propiciam alguns tipos de gêneros, como terror, investigação, ação, aventura e etc. Lembrando que no gênero Tormenta 20 é classificado como alta fantasia medieval, semelhante ao Dungeons & Dragons, D&D, porém com narrativas animescas, ou seja, podemos ver o Tormenta 20 como um sistema de produzir animes no formato de teatro da mente. Por exemplo, já imaginou famosas sagas como O Senhor dos Anéis, The Witcher, só que versão desenhos japoneses? Ou até mesmo montar uma paródia do seu herói de desenho japonês preferido para jogar no universo de Tormenta? Pois então, essa é a proposta do cenário. Para compreender melhor como funciona na prática uma partida de RPG, existe um conceito chamado GNS, que nos revela 3 elementos mecânicos presentes na grande maioria dos sistemas de RPG de mesa, que são gameista, narrativista e simulacionista. E o gameista é o elemento que traz consigo mecânicas que buscam gamificar a construção da história, que é um ponto mais forte do Tormenta 20, pois promove uma batalha tática que recompensa aqueles que dominam o sistema de batalha e avançam no sistema de progressão de nível, para progredir nas aventuras e, consequentemente, enfrentar criaturas cada vez mais fortes. Já o narrativista é o elemento que favorece as narrativas para ultrapassar os desafios presentes na partida. De modo que a regra básica é, se a narrativa se encaixar bem na ficção, criada em grupo, é claro, ela pode até se sobrepor a alguma mecânica de jogo. Ou seja, apesar do Tormenta 20 ser um jogo voltado basicamente para o estilo gameista, de ter batalhas desafiantes, com recompensas dentro da mecânica para progredir a história, a narrativa é aquilo que vai dar um tempero especial para toda essa produção dessa história. Então, se alguma coisa narrativa se encaixar melhor do que algo mecânico, algo sistemático, ela tem preferência. Mas no caso, a martelada final é dada pelo mestre e levando sempre em base as regras. E por último, mas não menos importante, simulacionista, que é o elemento presente nos sistemas mais complexos, com a função de atender temas que buscam mais realismo ou mecânicas mais arrojadas, sendo muito pouco presente em Tormenta 20.
em vista de que um jogo de heróis, o importante agora é entender que Tormenta 20 é um jogo voltado para o estilo gameista, que assim como outros sistemas de RPG desse tipo, estão fortemente ligados aos dados. Dados esses que servem para introduzir a aleatoriedade para o jogo. Por exemplo, o dano causado ou sofrido pelos personagens dos jogadores é determinado pela arma, que possui valor correspondente a determinado número de dados, que podem ser de 4, 6, 8, 10, 12, 20 ou 100 faces. Nesse último caso, o de 100 faces são a jogada de 2 dados de 10 faces. O primeiro para a unidade e o segundo para a dezena. Lembrando que esses dados e fichas são encontrados digitalmente no aplicativo Tormenta 20. Mas, além de calcular o dano, esses dados podem ser usados para outras mecânicas. Porém, como informamos, o dado de 20 lados é o mais importante, especialmente porque a mecânica básica do Tormenta 20, chamada teste, utiliza-o da seguinte forma. Sempre que o personagem de algum jogador, por motivo de ação ou reação, precisar fazer um teste, ele possuirá um valor numérico a ser igualado ou ultrapassado. E essa dificuldade é estipulada pelo mestre, sendo 10 a 14 fácil, 15 a 19 moderado e 20 ou mais um teste difícil. Em seguida, subtraem quaisquer bônus de perícia ou modificador relacionado ao teste que envolva esse personagem, e esse número resultante deverá ser igualado ou superado com uma rolagem de um dado de 20 faces. Resumindo, assim que o personagem tiver um teste para fazer, vai ter uma dificuldade para ele superar ela, e uma dificuldade numérica, E esse valor, essa dificuldade, será subtraído os bônus de perícias ou de modificadores desse personagem que está fazendo o teste, tornando esse número menor, para ser mais fácil vencido. E por fim, quando não tiver nenhum modificador para somar ou penalidade para subtrair, você joga um dado de 20 faces e compara com esse número. E se ele for igual ou maior, você passa no teste, caso contrário, você falha. Por fim, se bem sucedido, o personagem consegue aquilo que pretendia e a consequência é narrada pelo mestre. Caso contrário, a ação ou reação falha e o mestre narra as consequências, geralmente negativas para quem falhou no teste. Daí a motivação e a importância da construção da ficha de personagem, pois ele será o seu representante dentro da ficção. Ele será o protagonista que vai viver a história. No caso, o mestre, ele não é para estar contra os personagens, ele vai estar junto com eles, criando as dificuldades e as ameaças para serem superadas. Porque o que movimenta a história são os conflitos, compreende? E um personagem bem feito, bem mais do que só voltado para combate, ele também com uma história bonita, uma história interessante, os dramas interessantes de serem acompanhados, com as falhas, parecem bem mais reais, e isso dá a beleza da interpretação. Então é um jogo tanto tático, utilizando dados, movimentações e ações, como um jogo artístico de interpretar e narrar como o seu personagem se comporta e como é que ele vai guiar toda essa trama e passar pelas experiências. E essa foi uma síntese da parte de introdução do Manual de Tormenta 20. Usei termos bastante técnicos e acho que deu para ter pelo menos uma noção teórica do que é uma partida de RPG. Sendo que agora, em vez de eu ler a parte sobre exemplo de jogo, eu darei meu próprio exemplo de jogo, fazendo uma aventura solo, ou pelo menos algumas cenas de uma aventura. Eu vou estar utilizando um personagem que eu vou criar mesmo, e vai ficar bacana. Mas por enquanto, se você que me ouve tiver interesse de aprender a criar o seu personagem para poder jogar uma partida de RPG com seus amigos ou pela internet, é só acompanhar a playlist aqui do canal sobre leitura comentada do Manual de Regras Tormenta 20. E é isso aí. Pois bem, pessoal, o tempo aqui está acabando. Eu vou ficando por aqui. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal para fazer parte, compartilhe a página de divulgação e qualquer dúvida, dica, crítica ou sugestão,
deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!